Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, árabes chegam a Portugal no fim de semana para levar JJ. Marco Antônio quer jogar no Mengão. Samir na boca para substituir zagueiro de saída. Repercussão da maior vergonha do Mengão nos últimos anos. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é do Sport, não é do Porto, não é do Benfica. É do canal Flamenguista em Portugal. É o canal Flamenguista em Portugal. Por isso, para fazer o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Para saber notícias provenientes do exterior, primeiro, melhor e com mais conteúdo, é aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever. Meus amigos, ontem vimos uma das maiores vergonhas do Flamengo. Não é só esse ano, não é o pior jogo do Flamengo esse ano, não é o maior vexame do Flamengo esse ano, é o maior vexame do Flamengo nos últimos anos, o pior jogo do Flamengo. E olha que tivemos treinadores totalmente obtusos no Flamengo. Meus amigos, 36 oportunidades de gol, o grande destaque do Flamengo com o goleiro, que fez defesas dificílimas. O Flamengo poderia ter sido tomado uma goleada muito maior. Uma vergonha, meus amigos. E aí você pode falar assim, o que aconteceu daquele time que estava 10 jogos invicto e, de repente, a partida apresenta uma partida tão ruim como ontem? Meu amigo, não seja enganado. Não seja enganado. Os 10 jogos invictos do Flamengo teve empates contra Cruzeiro e Nublense. Não seja enganado, meus amigos. Os placares do Flamengo têm sido altamente mentirosos. Vamos lembrar do último jogo contra o Grêmio, que o Grêmio finalizou 26 vezes contra o gol do Flamengo, meteu 3 bolas na trave e o Flamengo venceu de 3-0. Ou seja, meus amigos, o técnico Jorge Sampaoli vai destruindo o time do Flamengo jogo a jogo. Aliás, como qualquer técnico posicional. Eu vou botar aqui, ó, nesse cantinho aqui agora, essa tabela aqui para você ver, ó. Olha o desempenho dos técnicos não posicionais no Flamengo, Jorge Jesus, Abel Braga, até Abel Braga está nessa Abel Braga e Renato Gaúcho nessa tabela. Dorival, olha o desempenho dele e olha o desempenho aqui, ó, no cantinho, dos técnicos posicionais, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e demais, meus caros, Domenech Torrent. Será que ninguém no Flamengo viu essa tabela? Será que para contratar treinador ninguém viu isso? E eu vou dizer, piorou ainda mais, porque o Sampaoli teve pela primeira vez uma semana inteira para treinar o time do Flamengo. E nessa semana inteira para treinar o time do Flamengo, meus caros, o que ele fez? Implementou e jogou a fórceps as ideias deles. E é esse o resultado. E é esse o resultado das ideias do Sampaoli. É um time que tem Everton Ribeiro e Arrascaeta na criação, só que é ligação direta o tempo todo, meu amigo. É porrada para frente para um jogador qualquer que está jogando na ponta tentar dominar a bola e fazer uma jogada. É isso o jogo do Sampaoli. Meus amigos, sinceramente, se a diretoria do Flamengo não fosse totalmente cega em futebol, Sampaoli seria demitido imediatamente, sumariamente, depois do jogo. E eu vou dizer uma coisa, nós vamos sofrer até o final do ano em função de mais uma escolha ruim de treinador. Os jogadores também não correram. Não, meus amigos, os jogadores tentaram correr. Ontem, até o Caio Ribeiro, na hora que o Thiago Maia tomou uma bola no primeiro tempo, é o primeiro desarme que eu vejo o Flamengo fazer nesse jogo. Aí, logo a Globo colocou logo ali abaixo, ó, Bragantino, desarmes 10, Flamengo 10. É mentira, o Flamengo tentou. Só que o jogador vê uma hora que não consegue, está correndo errado, aí uma hora ele não consegue mais ter motivação para continuar correndo. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa, quanto antes esse iletrado do Sampaoli, esse cabeça pequena do Sampaoli deixar o Flamengo, maior vai ser a chance da gente tentar reverter alguma coisa esse ano. Com ele,
né? A sorte vai ser muito ruim do Flamengo esse ano. E não sou só eu que estou dizendo, não, meus amigos. Né? O mundo disse isso. Né? O jornal O Jogo de Portugal diz: Bragantino de caixinha rasa Flamengo no Brasileirão. 2 treinadores portugueses venceram na Ronda 11 do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, recebeu e goleou de 4-0 o Flamengo na Ronda 11 do Brasileirão. Enquanto o Botafogo de Luiz Castro venceu fora das portas e está firme na liderança. A estrondosa vitória do Bragantino começou a ser desenhada aos 40 minutos, quando Eduardo Santos abriu o marcador. Subiu sozinho, o cara mais alto do Bragantino, o jogador mais alto do Bragantino, subiu sozinho junto com o Thiago Maia. Né? Depois do goleiro do Flamengo ter evitado ali uns 3, 4 gols do Bragantino. E aí fala, enfim, repercussão aqui, vergonha mundial do resultado do Flamengo. Sinceramente, meus amigos, sinceramente, eu diria a vocês o seguinte, eu não manteria o Sampaoli. Ah, você é maluco? Meio de 10 jogos, de novo, não seja enganado. Não seja enganado. Eu já mostrei aqui para vocês. Não dá, não tem mais como esse cara continuar no Flamengo. E não é por esse jogo, ele não deveria nem ser contratado. Ele não deveria nem ser contratado pelo Flamengo. Como eu disse a vocês, a maior vergonha do Flamengo nos últimos anos. Nos últimos anos. E aí, meu amigo, em falar em vergonha, o Vitor Pereira deu uma entrevista falando pelo tempo que ele teve no Flamengo. Né? Mais um técnico horroroso que vestiu a camisa do Flamengo. Abre aspas por Vitor Pereira. No Cariocão, ganhamos o primeiro jogo de 2-0 contra o Fluminense com todo o mérito. Já no segundo jogo, talvez tenha sido a maior vergonha da minha carreira. É porque você não estava sentado no banco ontem. De fato, o que nós fizemos foi inexplicável. Foi uma coisa que até a mim surpreendeu. Faltou tudo, disse em entrevista ao jornal Record de Portugal antes de complementar. Nos faltou determinação, nos faltou querer, nos faltou mentalidade, faltou consciência tática, faltou confiança, faltou tudo. Agressividade. Talvez a maior tristeza seja mesmo essa, a maior desilusão, porque não deveria ter acontecido. E, sinceramente, me senti envergonhado com aquele jogo. E logo depois saiu. O que o presidente do Flamengo poderia fazer era mandar embora o Sampaoli agora também. Ah, mas está no meio da temporada, poderia ter mandado antes, com 10 dias, para o novo treinador chegar e treinar. Meus amigos, sinceramente, uma vergonha enorme é essa diretoria do Flamengo. Na opinião do treinador português, o Mundial de Clubes, assim como a Supercopa do Brasil, tiveram o Flamengo prejudicado pela arbitragem diante ao Al Hilal. O rubro-negro teve Gerson expulso e se perdeu no jogo contra o Palmeiras, que teve um gol duvidoso validado por parte do Alviverde. O Mundial de Clubes, abre aspas, apesar da expectativa de todos os torcedores e imprensa, não estávamos preparados para ganhar. O Real Madrid está em outra dimensão. E o jogo com o Al Hilal, para mim, foi um jogo com arbitragem vergonhosa, que não nos permitiu sequer chegar à final. Portanto, um jogo de 2 expulsões, 2 pênaltis, muita coisa contra nós. Abre aspas para ele. A do Palmeiras na Supercopa, um jogo muito aberto e descontrolado. Não como eu gosto, que poderia ter dado para eles. Como poderia ter dado para nós, que foi decidido por um pormenor que o VAR validou um gol irregular. Esta final decidida desta forma, a Recopa Sul-Americana, acho que foi injusta, porque fomos superiores ao Independente Del Valle. No jogo em casa, poderíamos ter ganho de uns 3 ou 4. Fomos para os pênaltis e nos pênaltis perdemos a Supercopa. Meu amigo Vitor Pereira, contra o Independente não é ser superior, é ser muito superior. Você não entendeu o que isso é o Flamengo, como essa anta que está no banco do Flamengo também não entende o que é o Flamengo. Então, meus caros, que vocês fiquem muito longe do Flamengo para sempre, meus amigos. Vocês realmente são uma vergonha. Meus amigos, vamos falar um pouco de contratação agora. Né? Contratação, a situação é feia, o elenco também pode ser reforçado. E a diretoria do Flamengo chega a um acordo com o zagueiro, caso Davi Luiz e Léo Pereira deixem o clube. O zagueiro Samir, na matéria do Gavia News, tá? O zagueiro Samir, de 28 anos, já está de volta ao México, onde aguarda o desfecho, a possível saída de Davi Luiz e Léo Pereira para finalizar a sua negociação com o Flamengo.
O clube e o jogador já chegaram a um acordo. De acordo com Beto Júnior do Chala Podcast, a mudança no cenário das negociações ocorreu devido a uma reviravolta no clima interno do Flamengo. Com uma sequência de 10 jogos sem perder, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e uma posição no G4, Davi Luiz voltou a ter a sequência de jogos como titular e expressou o desejo de permanecer no clube. O ambiente melhorou e o experiente zagueiro não tem mais interesse em deixar a Gávea. Meu amigo Davi Luiz, mete o pé, Davi Luiz. Sinceramente, você não faz diferença nenhuma, meu caro. Pode meter o pé. Davi Luiz recebeu uma proposta da Grécia, mas o técnico Jorge Sampaoli não pretende liberá-lo. Outro zagueiro que recebeu uma proposta foi Léo Pereira. O jogador recebeu uma oferta milionária da Arábia Saudita por volta de 10 milhões de euros, mas recusou as investidas. Nesse momento, a contratação de Samir está condicionada à possível saída de Davi Luiz ou Léo Pereira, ou seja, seria uma reposição para um dos dois jogadores, diz aqui o Gávea News. Meus amigos, Davi Luiz, sinceramente, é muito nome e pouco futebol. Sinceramente, Davi Luiz, para mim, pode meter o pé. Mas, meus amigos, não é só o Samir que quer jogar com a camisa do Flamengo, meus amigos. Não é só o Samir que quer jogar com a camisa do Flamengo. O Flamengo está atrás e um jogador do Napoli está atrás da contratação de um novo volante, né? Salernitana emerge para o meio-campista da Lazio, Marco Antônio. A Lazio está trabalhando para encontrar um novo lar para o meio-campista. O meio-campista Marco Antônio, e Salernitana surgiu para registrar o seu interesse. O meio-campista brasileiro de 23 anos se juntou aos Bianconcelesti do Napoli no verão passado, vindo do Shakhtar Donetsk, né? O meio-campista Marco Antônio, em um negócio de cerca de 7,5 milhões de euros, adicionando a uma opção técnica e talentosa no meio-campo de Maurício Sarri. Marco Antônio lutou por um tempo de jogo consistente em uma temporada de estreia com a Lazio, vendo apenas 589 minutos em ação em 16 partidas da Série A, onde marcou um gol e deu uma assistência. Claramente talentoso, o físico de 23 anos e as fraquezas defensivas limitaram a sua eficácia. Conforme relatado pelo Corriere dello Sport, via Lazio News 24, a Lazio espera vender Marco Antônio nesse verão para abrir espaço no elenco para novos reforços. O jogador gostaria de jogar pelo Flamengo do Brasil, mas nos últimos dias o Salernitana, de Paulo Sousa, mostrou interesse nele. A equipe de Paulo Sousa garantiu o lugar na Série A para a próxima época e espera juntar os elementos para começar a subir na classificação. Ou seja, meus amigos, o meio-campista Marco Antônio, campeão italiano pelo Napoli, com passagem pelo Estoril aqui de Portugal, né, passagem pelo Shakhtar Donetsk, e foi vendido pelo Shakhtar Lazio por 7,5 milhões de euros, né, tem aí a sua avaliação no Transfer Market em 8 milhões de euros, deseja jogar pelo Flamengo. Eu não sei se alguém no Flamengo ficou de olho nele, sabe de alguma coisa, mas é o que diz aqui o jornal italiano. Meus amigos, a gente fala aí, né, dos erros monstruosos dessa diretoria totalmente cega do Flamengo, e a solução, pode chamar de viúva, pode chamar do que quiser, eu sou Flamengo, e eu quero o Flamengo campeão. E aí, meus amigos, é o seguinte, né, nesse fim de semana, os árabes chegam aqui em Portugal. É isso mesmo. Jorge Jesus está mais perto do banco da seleção da Arábia. As sauditas falam em um contrato de 3 anos, mas as negociações ainda não terminaram. As negociações para colocar Jorge Jesus no comando da seleção da Arábia Saudita estão mais próximas de uma conclusão. Ao que o jogo apurou, ainda não há fumo branco quanto à mudança. Mas o bom rumo nas conversas deixa o treinador a um passo dos árabes. De acordo com as informações obtidas, o acordo está cada vez mais próximo. O interesse do país em Jorge Jesus não é recente, e os primeiros contatos surgiram no início do mês, com as negociações entraram agora numa fase mais avançada,
e alguns pormenores ainda por acertar. Esses avanços surgem numa altura em que a imprensa saudita fala em um contrato de 3 anos e uma apresentação oficial no início de julho. O português que orientou o Al Hilal em 18 e 19 deverá auferir um salário anual de cerca de 10 milhões de euros. Na última época, representou o Fenerbahçe, no qual conquistou a Taça da Turquia e ficou em segundo lugar do campeonato. Os árabes devem desembarcar em Lisboa amanhã. Ou seja, meus amigos, nesse fim de semana, os árabes chegam aqui em Portugal para a contratação de Jorge Jesus. Chegam agora, né? O Sepúlveda, jornalista aqui de Portugal, lançou um Twitter há pouco tempo dizendo o seguinte: o Jorge Jesus só não acertará com a Arábia Saudita se tiver uma proposta ou da seleção brasileira ou do Flamengo. Está na hora de você abrir a sua voz, meu amigo. Né? Você prefere essa anta que está no banco rubro-negro, né? Esse treinador posicional, ou você prefere Jorge Jesus no banco rubro-negro? Está na hora da torcida tomar o Flamengo realmente, né? E fazer com que a voz do povo seja ouvida. Eu vou dar minha opinião. Manda embora agora o Sampaoli e começa um novo trabalho com o Jorge Jesus. Hoje, não deixa passar de hoje. E você, escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante em todos os nossos vídeos. Vou pedir para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, a sua participação é muito importante. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.